Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar de um assunto extremamente importante que é a aposentadoria por invalidez e o alto número de pedidos negados no INSS. Certamente muitos desses pedidos se devem a falhas, ou ilegalidades cometidas pelo INSS, mas uma boa parte também se deve à falta de compreensão de informação das pessoas que estão fazendo esse pleito. Você sabe como funciona a aposentadoria por invalidez? Sabe quais são os principais erros cometidos pelas pessoas que fazem o requerimento desse benefício? É sobre esse tema que nós vamos abordar nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro ponto, pode ir? Primeiro ponto. A concessão da aposentadoria por invalidez no INSS exige a conjugação de 3 requisitos. Primeiro deles, só tem acesso ao benefício quem está vinculado à Previdência. E como a Previdência tem caráter contributivo, é necessário que a pessoa interessada numa aposentadoria por invalidez esteja contribuindo ou tenha já contribuído e não esteja há muito tempo sem contribuir. Quando eu falo muito tempo sem contribuir, esse prazo varia, pode ser 1 ano, 2 anos ou até 3 anos sem contribuir. Segundo requisito, a necessidade de cumprimento de um prazo de carência. O que significa isso? A necessidade do pagamento de um número mínimo de contribuições antes do pedido da aposentadoria por invalidez. Esse prazo é de 12 meses. Em terceiro lugar, a necessidade da comprovação da incapacidade permanente para o trabalho. Não basta ter uma doença, a necessidade de se provar que essa doença incapacita a pessoa de forma permanente para o trabalho. Essa moto que passou aí não atrapalhou, não? Acabei o primeiro ponto. Em relação ao prazo de carência, a lei estabelece algumas exceções. Então, aquele prazo de 12 meses que devem ser pagos antes do pedido de qualquer aposentadoria por invalidez, ele é dispensado para as pessoas que estão incapacitadas para o trabalho por conta de alguma doença grave, como por exemplo, um câncer, uma pessoa portadora do vírus HIV, uma pessoa com um problema cardiológico muito grave, problema renal muito grave. Casos envolvendo acidente de trabalho ou doença profissional ou até acidentes não relacionados ao trabalho. Nessas hipóteses não há necessidade do cumprimento de carência. E existe também a possibilidade de uma redução de 12 meses para 6 meses para aqueles que já foram filiados ao INSS no passado, perderam a filiação e retornaram. Então, para esses não se aplica o prazo de 12 meses, mas tão somente de 6 meses. Acabei o segundo ponto, vamos para o terceiro ponto. Bom, e por que então esse alto número de pedidos negados de aposentadoria por invalidez? Eu gostaria de mencionar aqui 3 situações que ocorrem com uma certa frequência e acabam prejudicando pessoa por falta de informação. O primeiro deles é a chamada doença pré-existente. Existe um número considerável de pessoas que pleiteiam aposentadoria por invalidez lá no INSS por conta de doenças que existiam antes dessas pessoas se filiarem à Previdência. Isso não é permitido pela lei. A chamada doença pré-existente não enseja direito aos benefícios em princípio. O segundo erro muito comum é aquela doença que é passível de recuperação, é passível de tratamento, ou seja, existe uma terapia para que esse trabalhador consiga superar os danos causados por essa doença. Não é uma doença capaz de trazer um dano permanente ao segurado. E o terceiro é o caso das doenças crônicas, que traz algum tipo de limitação, mas que não atrapalham inteiramente o exercício das atividades profissionais que aquele segurado, aquela segurada vinham exercendo já há muitos anos. Então, se não atrapalham aquilo que habitualmente vem sendo feito do ponto de vista profissional, há a possibilidade sim da aposentadoria por invalidez ser negada. Acabei o terceiro ponto, vamos para o quarto ponto. Bom, mas esses problemas são incontornáveis ou haveria alguma solução para eles? Em relação à doença pré-existente, na verdade existe uma exceção. A exceção é o agravamento dela depois da filiação desse trabalhador à Previdência Social. Ele pode até ter se filiado já com a doença, mas se a incapacidade vier por conta de uma piora do quadro clínico da situação desse trabalhador, ele tem direito sim à aposentadoria por invalidez, apesar de ter se filiado já com a doença. Em relação àquelas doenças que são passíveis de tratamento, mas que são graves, o que nós temos a dizer é o seguinte:
A aposentadoria por invalidez, no fundo, ela é um benefício provisório também, apesar de muita gente achar que ela é definitiva. Ela não é. Tanto é verdade que muitas pessoas são convocadas pelo INSS para passarem por uma reavaliação médica de forma periódica. Então, se ela não é definitiva, não haveria problema algum na concessão de uma aposentadoria por invalidez para uma pessoa que, apesar de ter acesso a tratamento para aquela doença, está cometida de uma doença grave que realmente incapacita totalmente o trabalho e uma doença que vai ter um tratamento de longa duração. Então ela tem direito sim à aposentadoria por invalidez, mas precisa comprovar que esse tratamento é um tratamento de longa duração. Em relação à hipótese de uma doença crônica que impede a pessoa de exercer a atividade profissional que ela exerce já há anos ou há décadas, nós precisamos fazer uma pequena ponderação. Essa pessoa pode eventualmente até estar apta para outras atividades, mas aí é importante se levar em consideração esse histórico dela, o histórico dentro daquela profissão. A pessoa não fez outra coisa na vida. É preciso levar em consideração o nível de escolaridade dela, é preciso levar em consideração a idade dela, porque todos esses elementos nos levam a concluir que essa pessoa vai poder ter muito mais dificuldade no mercado de trabalho, vai se tornar muito mais vulnerável no mercado de trabalho e por isso essa flexibilidade que se dá ao conceito de incapacidade acaba sendo acolhida principalmente no Poder Judiciário. Então, as pessoas que procuram a justiça para tentar receber essa aposentadoria acabam muitas vezes obtendo êxito por mostrarem esses fatores, que não são os fatores da doença, mas que são fatores de caráter social. Então, essas são maneiras de contornar essas dificuldades. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e até uma próxima.